Bom dia, leitores do Bahia Notícias. Eu sou Leonardo Almeida e a entrevista da semana desta segunda-feira, dia 11 de novembro, é com o deputado estadual e presidente da Comissão de Justiça da Assembleia Legislativa, Robson Almeida, filiado ao PT. Quero agradecer, primeiramente, a presença do deputado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Leonardo, a oportunidade aí que o Bahia Notícia nos dá para poder falar temas importantes sobre o nosso trabalho parlamentar. Deputado, queria começar conversando com você sobre o assunto do ano, né, que são as eleições municipais de 2024. Queria que o senhor fizesse um balanço do desempenho do PT aqui no nosso estado, no interior. Foi um desempenho dentro do esperado? Foi abaixo do esperado? Foi acima das expectativas? Como que o senhor avalia o desempenho do PT nas eleições deste ano? Bom, primeiro, deixa eu contextualizar. O PT teve um crescimento muito grande nas eleições municipais com a posse do presidente Lula em 2003, seus dois mandatos, depois a eleição da presidenta Dilma em 2010, o PT chegou ao auge nas eleições municipais em 2012, e em 2016 aconteceu um fato político de grande relevância no Brasil, que foi o golpe que retirou a presidenta Dilma do poder. E isso repercutiu intensamente no PT, porque houve um processo, de criminalização do partido, um lawfare contra as suas principais lideranças. O presidente Lula foi injustamente condenado e preso por 573 dias. Então, em 2016, o PT caiu muito em relação às conquistas municipais de prefeitura. Em 2020, esse processo ainda teve um reflexo grande, de todo o período, porque já era o governo Bolsonaro, o PT ainda tinha grandes dificuldades de restabelecer essas conquistas municipais. E em 2024, agora apresenta uma recuperação lenta, é bom que se diga. Aqui na Bahia, nós saímos de 32 prefeituras eleitas para 50, mas já chegamos a eleger mais de 90. Então, é um sinal positivo de que aquela fase mais difícil que o partido enfrentou, ele conseguiu sobreviver, está de pé, e com a aliança do governo federal, aí já com o terceiro mandato do presidente Lula, e aqui na Bahia com o quinto mandato do PT, agora com o governador Jerônimo, resultou nessa performance positiva do partido, no número de prefeituras conquistadas. Balanço geral em relação à oposição e situação, creio que houve uma ampla vantagem dos partidos da base do governo, especialmente o que foi o desenho da eleição passada de 22, onde a base, o governador Jerônimo, foi eleito na grande maioria dos municípios chamados, considerados pequenos, de 20, 30 mil habitantes, e manteve, essa posição majoritária nesses municípios. Nos municípios médios e grandes, especialmente nos grandes, onde teve uma presença maior de votos da oposição, agora também teve mudanças mesmo que pequenas, né? Primeiro turno, a oposição perdeu alguns municípios, como Juazeiro e Eunápolis, e ganhou outros como Lauro de Freitas e Ilhéus. E teve um caso muito particular, que foi a disputa em Camaçari, o único segundo turno do estado. Camaçari foi uma espécie de tirateima, né? Quem foi que ganhou a eleição na Bahia, se comparado com as forças que cada um desses grandes grupos tinha antes da disputa eleitoral. E com a vitória do PT, a vitória de Caetano, do grupo do governador Jerônimo, creio que quando se faz esse balanço, não pode deixar de acreditar, que Camaçari desequilibrou favoravelmente ao PT e ao governo o resultado das eleições de 2024.
Tanto é que a União Brasil, liderado pelo ex-prefeito de Salvador, considerava a região metropolitana como uma espécie de cinturão, né? Começando da capital, onde tiveram e mantiveram o poder aqui, mas Camaçari era, depois de Salvador, a principal cidade da região metropolitana e perdeu. É como se o PT quebrou essa fivela do cinturão, né? Quebrou, né, esse bloco de prefeitos em torno da liderança de Salvador e agora vai ser administrada pelo PT, por Caetano. Creio que é uma vitória de efeito político e simbólico muito importante. Deputado, apesar do desempenho positivo em Camaçari, que foi realmente onde os dois lados aqui da Bahia estavam com 100% de suas forças, né? O PT contou com a presença do presidente Lula, do ex-ministro e do ex-governador Jacques Wagner no comício. Mas o PT também acumulou derrotas nas 10 principais cidades da Bahia. Ao que o senhor atribui essas derrotas do PT, por exemplo, aqui na capital, com a candidatura de Geraldo Júnior, em Vitória da Conquista, em Lauro de Freitas, em Feira de Santana, ao que o senhor atribui essas derrotas do partido nas eleições deste ano? Olha, aí cada eleição tem uma explicação em particular, não tem como fazer uma explicação em conjunto. Na verdade, dessas 10 cidades, o PT só administrava uma, que era Lauro de Freitas. Então, o PT perdeu Lauro de Freitas, mas ganhou o Camaçari. Então, não posso considerar que o balanço seja negativo, né? Se tivesse não mantido uma prefeitura, realmente a conta não iria fechar. Agora, as disputas são diferentes. Em Salvador não foi o PT, foi o candidato do grupo apoiado pelo PT do MDB. Em Feira de Santana, essa eu acompanhei mais diretamente, foi uma disputa muito equilibrada, foi 3% dos votos, uma eleição que foi decidida ali no sábado, no domingo, a partir de uma utilização intensa da máquina da prefeitura em favor do candidato situacionista, porque todas as pesquisas apontavam um empate ou uma vitória do candidato do PT, o deputado federal Zé Neto. Em outras cidades, o PT, como Juazeiro, que é a quinta, apoiou o candidato do MDB, que foi vitorioso. Então, eu acho que entre as 10 cidades, né, se você fizer de conjunto, a base do governo e o próprio PT avançou comparado com o que era o quadro da eleição de 20. É óbvio que ainda é possível melhorar essa performance, mas creio que o resultado objetivo analisado, a quarta e a quinta maior cidade, que são Camaçari e Juazeiro, passaram a ser governadas pela base do governo e isso não pode deixar de ser considerado uma vitória. Agora um pouco de Salvador, já que a gente está falando das maiores cidades aqui do estado. Houve também um lançamento da pré-candidatura do senhor este ano pelo PT, mas o partido acabou optando pelo apoio ao candidato Geraldo Júnior, que é do MDB e é o vice-governador do estado. O senhor acredita que a federação, a base de Jerônimo, adotou a articulação correta para a disputa aqui em Salvador, mesmo ficando na terceira colocação aqui na disputa municipal? Não, eu apresentei uma candidatura estimulada pelo PT, porque eu creio que a esquerda tradicional aqui, como nós conhecemos, do PT, do PCdoB, do PSB, representava e representa a maioria da base do governo na cidade de Salvador. E seria natural que tivesse uma candidatura oriunda de um desses partidos. Então, eu creio que a opção correta era ter um candidato ou uma candidatura de esquerda, que poderia ser a minha pelo PT, Elitse pelo PSB, ou Olívia pelo PCdoB, que eram alternativas colocadas para opções dos partidos da base do governo. Houve uma confluência, uma leitura que se tornou majoritária, que o melhor seria a escolha do vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, para representar a candidatura do grupo.
Na eleição, isso não deu liga, a população, principalmente essa base, não criou uma identidade com a candidatura e boa parte da votação da esquerda migrou para a candidatura do PSOL, né, que sempre teve uma performance muito pequena em Salvador e dessa vez conseguiu chegar em segundo lugar. Então eu creio, continuo acreditando, que a melhor opção era ter uma candidatura de esquerda para fazer o enfrentamento com o grupo do União Brasil aqui na nossa capital. Acho dentro da base de Jerônimo essa escolha por Geraldo Júnior para disputar em Salvador? Não entendi, por favor, Leonardo. Gerou algum desgaste dentro da base de Jerônimo a escolha por Geraldo Júnior para disputar Salvador? Uma insatisfação de muitos segmentos internos, inclusive várias pessoas, porque a votação expressa isso, né? Vários eleitores da esquerda, até mesmo militantes, lideranças, vocês cobriram, deram essa informação, não aderiram à candidatura do MDB. Então, houve naturalmente resistências, diferenças e opiniões que se manifestaram durante a disputa eleitoral. Para a gente encerrar o assunto eleições, nós tivemos a primeira experiência de eleição municipal com a federação. Havia muita incerteza em relação a disputas locais entre PV, PT, PCdoB, PT, enfim. A Bahia é um estado muito grande, tem 417 municípios. Eu queria saber do senhor qual é a avaliação que você faz em relação à federação nessa disputa e se o senhor é a favor da renovação da federação para os próximos pleitos. Olha, a federação foi um arranjo construído muito em torno da eleição presidencial, né, que foi importante para ampliar a aliança em torno do presidente Lula. E ela teve como consequência que verticalizou para os estados e municípios o mesmo modelo. Então, eu creio que cada estado, cada cidade deve fazer um balanço particular do que esse arranjo representou. Talvez em algumas cidades tenha sido positivo, em outras cidades tenha tido um favorecimento de um dos três partidos, mas pelo que eu ouço dentro do PT, pelo que eu acompanho, né, esse modelo da federação não foi favorável ao PT na disputa eleitoral, agora de 2024. Eu pego o exemplo aqui de Salvador, onde, por força da federação, por força desse arranjo, desse formato nos municípios, né, foi eleito um vereador ligado à base de Bruno Reis, por ele estar filiado ao PV. Então, veja, né, a federação impôs uma contradição, não havia nenhum tipo de identidade programática nem política do vereador com a federação em relação aos candidatos, mas ele foi eleito com os votos do PT e do PCdoB na cidade do Salvador. Então, eu defendo que seja feita uma reavaliação e defendo que cada partido possa se organizar, né, possa adquirir a representatividade no Congresso Nacional, superar as cláusulas de barreira e esse instrumento da federação, se existir, ele deva valer para a eleição presidencial, mas ele não pode ser imposto aos estados e aos municípios porque não escolheram esse formato e acaba tendo consequências negativas como essa, em que o eleitor vota em um candidato de uma federação e acaba tendo eleito um candidato que é contrário a essa federação, como é o caso que aconteceu aqui em Salvador com a eleição de um vereador do PV ligado à base do atual prefeito. Deputado, falando agora um pouco de Assembleia Legislativa, o senhor assumiu a presidência da CCJ no dia 13 de agosto, após a licença de Maria del Carmen. Queria que o senhor falasse como é que tem sido as atividades dentro da comissão, que é a principal comissão dentro da Assembleia, e queria que o senhor também me falasse quais vão ser as prioridades da CCJ até o recesso parlamentar.
Eu assumi numa condição bem atípica, né? A deputada Maria da Carme, por problema de saúde, teve que se afastar do parlamento e afastar-se também dessas funções legislativas. Eu fui convidado para assumir essa função pela liderança do governo e assumi assim já no período eleitoral, onde o funcionamento de toda a Assembleia já estava influenciado pela disputa das eleições desse ano e a gente não teve um grande número de reuniões, não só ordinárias, as sessões da casa, como reuniões das comissões. Eu busquei dar continuidade ao trabalho da deputada Maria del Carmen, aos compromissos que ela já tinha assumido de colocar os projetos em pauta para serem apreciados e deliberados na CCJ. Nós já votamos muitos pareceres que foram apresentados aos projetos para que eles possam seguir para as outras comissões, porque se ele não passar pela CCJ, ele não tramita na casa, porque primeiro tem que ser averiguado a sua legalidade e a sua constitucionalidade dos projetos de lei. E nós estamos aí toda semana fazendo um esforço para ir zerando, né, essa pauta que eu já peguei organizada pela deputada Maria del Carmen. A minha prioridade é a votação dos projetos de autoria dos próprios deputados, porque essa é uma queixa dos nossos pares, de que muitas vezes os projetos passam lá muitos anos e não são apreciados pelo plenário. Então, eu estou priorizando os projetos de origem dos deputados, mas tem também muitos projetos de origem do executivo. E isso é uma rotina, né, quase que semanalmente chega um projeto. Nós aprovamos essa semana, por exemplo, um programa de moradia popular para complementar o Minha Casa Minha Vida do governo federal, um programa importantíssimo para essa área de habitação, a reestruturação, criação de cargos melhor dizendo, na Polícia Civil, para efeito de concurso público, e essas agendas são rotineiras, pedidos de empréstimos do governador, agora a lei orçamentária anual que nós temos que votar no mês de novembro e dezembro. Então, nós estamos zerando a pauta para fechar esse ano sem nenhuma pendência. Essa é a nossa prioridade na CCJ. Ainda falando sobre essas discussões dentro da Assembleia, na semana passada, o senhor anunciou que faria uma discussão em torno da Coelba, no dia 19 de novembro, na Assembleia. Como é que está a expectativa em relação a essas discussões em torno da Coelba? Porque já faz alguns anos que os deputados vêm a público reclamar das atuações da instituição, da Neoenergia, que é a concessão da empresa de energias daqui da Bahia. Queria que o senhor, primeiro, fizesse uma avaliação das atividades da Coelba e também falasse sobre sua expectativa para essa reunião no dia 19 de novembro. Os deputados vão discutir, talvez, o encerramento dessa concessão, vão esperar o fim da concessão para impedir a renovação automática. O que é que, de fato, vai ser debatido? Olha, Leonardo, a Coelba há 27 anos tem a concessão de explorar os serviços de distribuição de energia elétrica quando foi privatizada. Faltam 3 anos para acabar essa concessão. E se você fizer um balanço realista, a privatização da energia da Coelba não foi satisfatória para a Bahia. Hoje há uma queixa muito grande do setor industrial, do setor de comércio, de serviços, que não tem essa infraestrutura energética necessária para instalar agroindústria, para instalar equipamentos, para poder ampliar a produção, problemas nos órgãos públicos, muitas vezes uma escola
atrasa a sua inauguração porque não foi trocado um transformador, não foi substituído uma rede. Então, é uma queixa generalizada, tanto é que a Coelba, há 3 anos consecutivos, bate o recorde e é a campeã de reclamações no PROCON. Isso se deve também, eu tenho que falar, porque o modelo de privatização no Brasil ele tem uma deficiência muito grande das agências reguladoras. E a ANEEL não fica atrás. Né? Você viu o caso recente da Via Bahia com a NTT. Teve que ter uma saída negociada porque a NTT não conseguiu fazer com que a Via Bahia cumprisse o contrato. Da mesma forma, a ANEEL não faz com que a Coelba cumpra o contrato. E agora, faltando 3 anos, eles anunciaram um pacote de investimento de 13 bilhões de reais. Então, todo mundo não acredita de que seja possível a execução de tantos investimentos em tão pouco tempo. Por que é que a Coelba atrasou tanto esses investimentos? Porque é um monopólio privado, porque não tem concorrência e a agência reguladora não fiscaliza como deveria fiscalizar. Foi em função disso que nós criamos uma subcomissão na Assembleia, a qual eu coordeno, e começamos a colocar esse debate de forma amplificada para toda a sociedade, e a Coelba ia antevendo já as dificuldades que vai ter para a renovação do contrato, começou a mexer-se, a anunciar os investimentos. Agora, o contrato tem uma cláusula muito benevolente à Coelba, né? Foi feito há muitos anos atrás e está lá no seu artigo 3º, se não me falha a memória, dito que, faltando 3 anos para o fim da concessão, a Coelba pode pedir a renovação por mais 30 anos do contrato. E caso o Ministério de Minas e Energia, porque é a União que é o poder concedente, e a ANEEL não fale nada, não se manifeste, o contrato é automaticamente renovado. Então, nós estamos nos contrapondo a essa hipótese, porque considero ela absurda, de uma renovação automática do contrato da Coelba, depois de passar pelo que nós passamos aqui na Bahia. A ANEEL está com audiência pública agora para pegar informações pelo site, uma consulta pública, melhor dizendo, até o dia 2 de dezembro. Então, nós vamos fazer a nossa audiência pública agora, dia 19 de novembro, que é para enviar a ANEEL como parlamento, como deputados, qual é a nossa opinião sobre os serviços da Coelba. Então, a audiência pública é para a gente abrir um espaço de participação, de opinião da sociedade baiana sobre a prestação desse serviço. A minha posição pessoal é contrária à renovação do contrato com a Coelba. Aí há duas possibilidades. Uma possibilidade seria uma reestatização do setor. E isso não é uma coisa inusitada. O México agora acabou de reestatizar as suas 2 empresas nacionais de energia, porque não deu certo e a presidenta que foi eleita agora recentemente tomou essa decisão essa semana. Na Europa, vários países também já fizeram a reestatização não só do serviço de energia, mas também do serviço de água. Então, essa não é uma hipótese inusitada, porque é uma das tendências mundiais pelo caráter estratégico e também de segurança pública da energia, é que ela seja de controle direto do Estado, como acontece nos Estados Unidos da América. Né? Lá não há nenhuma privatização desse setor. É o Exército, inclusive, que controla boa parte da operação de energia no país. Então, essa é uma hipótese. E a segunda hipótese é continuar com o sistema privatizado, e ele sendo privatizado, o que eu defendo é que haja uma ampla concorrência, que a gente estude quais são os modelos mais adequados à Bahia, pela sua extensão territorial, com 27 territórios, com uma extensão do tamanho da França. Como é que a gente poderia aqui, talvez, dividir em 3, 4 regiões
cada região com uma operadora de energia e a gente ter um processo com mais controle público do fornecimento desse serviço estratégico. E tem que ter uma concorrência internacional. A Coelba não criou as condições, não tem os pré-requisitos, não tem a credibilidade para a renovação automática desse contrato. Por isso que nós vamos fazer essa audiência pública e, se depender da nossa opinião, é contrária à renovação do contrato de concessão com a Neoenergia Coelba. Deputado, na semana passada, na sessão do dia 5 de novembro, na terça-feira, achei curioso que teve um momento que um deputado da oposição, o José de Arimateia, ele foi se referir ao senhor como futuro líder da oposição. Aí queria te perguntar agora, aproveitando o gancho, se já há alguma É da conversa do oposição? senhor. É, faz, não, do governo, desculpa. Líder. Líder do governo, da maioria. Desculpa. Que o senhor Isso. pode ser o futuro líder do governo, substituindo o deputado Rosenberg. Queria saber do senhor se já há alguma conversa dentro da bancada do PT e também da base de Jerônimo para que o senhor possa substituir Rosenberg após as eleições, né, da mesa diretora em fevereiro do ano que vem. Olha, não tem conversa nenhuma. O deputado Zé de Arimateia é um amigo, né? E ele sempre faz essas provocações, eu vou chamar assim, como para fustigar a bancada da maioria, para chegar no líder, mas não há nenhuma discussão. Esse cargo de líder do governo é uma escolha do governador entre os deputados da base. Eu estava com a missão de ser o líder da federação PT, PCdoB e PV. Depois fui convidado para essa missão que exerço agora, de ser presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e é onde eu estou colocado. Não me coloco em campanha por nenhuma função e nenhum cargo, até porque são de escolha privativa e individual do governo para escolher a sua liderança. Creio que esse assunto será tratado no ano que vem, numa arrumação que deve ser feita com a eleição da mesa da casa, com as novas comissões e com a própria reforma administrativa que está sendo anunciada aí pelo governo. Então é um assunto que creio que será, se existir qualquer debate nesse sentido, para o início do ano, para o mês de janeiro. Até agora nunca fui consultado por ninguém, nem colocado por ninguém, a não ser pelo deputado José de Arimateia em público. Agora, deputado, falando agora um pouco da mesa diretora, já que a gente estava falando sobre a possibilidade, né, de você ser o líder do governo no próximo ano, queria saber do senhor como é que está a expectativa do PT para a sua manutenção dos seus postos na mesa diretora da ALBA. Atualmente ocupa a primeira vice-presidência com Zé Raimundo, que está sendo um cargo muito disputado dentro da Assembleia por conta de uma possível anulação na recondução de Adolfo Menezes. Eu queria saber do senhor, o PT espera manter esse cargo na primeira vice-presidência e também espera ampliar, talvez, a sua participação dentro das comissões temáticas na casa? O presidente Adolfo, ele faz um trabalho que é bem avaliado por todos os deputados. Isso eu ouço de todas as bancadas. Todos querem, inclusive a bancada do PT já tomou uma decisão de que o seu candidato a presidente é Adolfo Menezes. Agora, essa eleição, ela tem uma certa insegurança jurídica, porque há uma súmula do STF em que proíbe mais de uma reeleição. Então, em tese, nenhum presidente de casa legislativa pode ter 3 mandatos. Aí há uma dúvida se ela se aplica ou não a quem já exercia o mandato quando essa legislação foi promulgada pelo STF,
ou se ela não é aplicável nesses casos. E por isso que há um debate sobre a primeira vice-presidência, porque caso seja provocado o STF e ele confirme que não pode ter exercido o terceiro mandato pelo atual presidente, naturalmente o que é que ocorre, né? O vice-presidente assume a condução da Assembleia e tem um prazo de 30 dias para convocar novas eleições. Então, esse cargo está sendo cobiçado, e é verdade, eu vejo vários se colocarem lá reservadamente, particularmente e publicamente como querendo ocupá-lo, e nós da bancada do PT tomamos uma posição que defendemos uma regra da proporcionalidade para a composição de todos os 9 cargos da mesa diretora. Então, isso foi aplicado já na atual composição da mesa, com a eleição de acordo com o número de deputados de cada partido ou federação. Essa foi a regra. Então, no nosso caso, da federação, nós somos 17 deputados, 9 do PT, 4 do PCdoB e 4 do PV, e essa condição, conquistada nas urnas, nos deu a possibilidade de indicar 3 cargos na mesa diretora. E o PT, né, junto com o PCdoB e o PV, dividiu essas 3 indicações, cabendo ao PT a primeira vice-presidência, ao PV um cargo e ao PCdoB também um cargo. Nós defendemos que essa mesma metodologia seja utilizada para a composição da próxima mesa diretora, que os cargos sejam divididos de acordo ao peso de cada partido ou cada bancada. Quem tem mais partidos escolhe, quem tem mais deputados escolhe qual é o cargo que quer disputar, e nós vamos compondo com esse parâmetro, com essa regra, e é essa a nossa defesa. Nós vamos ter uma reunião na terça-feira, dia 12 de novembro, para fazer o debate com o PCdoB e o PV sobre essa proposta, e se a federação também concordar que seja repetida a mesma metodologia, nós vamos, enquanto bloco dos 17 deputados, defendê-la junto ao conjunto dos outros partidos que compõem a representação na Assembleia Legislativa. Então, essa é a nossa discussão, e depois nós vamos, definir a metodologia, nos debruçar sobre os nomes que querem, pleiteiam ocupar a primeira vice-presidência ou a segunda vice-presidência ou outro cargo na mesa, e coletivamente discutir quais serão os indicados para serem apreciados pelos nossos pares na casa. Deputado Robson Almeida, presidente da CCJ, deputado estadual filiado ao PT, queria agradecer pela disponibilidade aqui para falar com a gente do Bahia Notícias, e deixo as portas abertas para uma próxima oportunidade para o senhor aqui com a gente. Talvez presencial na próxima, né? Eu fico à vontade, eu gosto de fazer essa conversa, esse bate-papo, porque para mim é prestar contas da minha atividade parlamentar, que eu prezo muito, porque represento pessoas que me escolheram, né, para ser deputado, e é minha obrigação aqui emitir as minhas opiniões, o meu trabalho, o que exerço com essa representação conquistada. Muito obrigado ao Bahia Notícias por ter me dado essa oportunidade. Pronto, obrigado, deputado. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. A entrevista fica disponível no YouTube e também no nosso site bahianoticias.com.br. Até já!